colegas, professores, sejam todos e todas bem-vindos nessa nossa etapa final, que é o quarto trimestre. Sou a professora Daniele Neri, professora da disciplina de História, então vamos trabalhar as turmas do 7º ano. E vamos conhecer o nosso tema gerador de aprendizagem, que é africanos no Brasil. Vamos entender esse tema e contextualizá-los, tudo bem? Vamos dar início à nossa aula. Mas esses povos não aceitaram tudo isso assim pacificamente, então teve um momento de resistência. Então nenhum grupo humano jamais aceitou ser escravizado. Onde houve escravidão, também houve resistência. No Brasil não foi diferente, havia razão de sobra, tais como o excesso de trabalho, disciplina rigorosa, castigo e a falta de o Senhor não cumprir com a palavra, negando a liberdade ao escravizado que conseguia juntar dinheiro para comprar a sua carta de alforria. Nesses casos, era comum o escravo fugir. Então, os escravizados, por sua vez, desenvolveram várias formas de resistência. A capoeira foi um exemplo delas, dança e luta ao mesmo tempo. A capoeira ela foi uma forma de diversão e defesa desenvolvida no Brasil pelos africanos e seus descendentes. Hoje, essa importante expressão cultural afro-brasileira é reconhecida tanto no Brasil quanto no exterior. Os africanos e seus descendentes também resistiam, desobedecendo, fazendo corpo mole no trabalho, quebrando ferramentas, incendiando plantações, suicidando-se, agredindo os feitores e senhores, negociando melhores condições de vida e trabalho, fugindo sozinho ou acompanhados, e formaram quilombos. Conhecendo agora a história de Quilombo dos Palmares, maior e mais duradouro, o quilombo brasileiro, teve sua origem ali na noite de 1597, quando 40 escravizados fugiram de um engenho no litoral nordestino, refugiando-se na Serra da Barriga, região montanhosa, situada no atual estado de Alagoas. Como o lugar possuía grande quantidade de palmeiras, então chamou-se Palmares. Nos primeiros tempos, a população palmarina ela não era tão grande, mas com a invasão holandesa no Nordeste, desorganizou a vida nos engenhos e a vigilância ela deu uma diminuída. Então, os escravizados aproveitaram para fugir. Segundo João José Reis, um historiador, nesse período, o quilombo chegou a ter cerca de 15 mil habitantes. Os africanos e seus descendentes eram a maioria, mas também havia brancos, pobres e indígenas que foram expulsos de suas terras pelos colonos. Os palmarinos viviam em liberdade e com o seu modo de viver, num conjunto de povoações chamados de mocambos. Então, para sobreviver, eles plantavam milho, feijão, mandioca, batata doce, criavam porcos, galinhas, caçavam cotias e raposas e tatus. Assim também eles confeccionavam objetos de cerâmica, palha trançada e madeira. Faziam vasos, enxadas, pilões. Geralmente, a produção de cada guerra, colheita ou festa servia para serem trocadas nas vilas mais próximas. Conhecendo sobre a Guerra de Palmares, que tirou o sono de vários senhores de engenho e autoridades portuguesas. Então, desde cedo, os poderosos enviaram expedição contra o quilombo, mas elas foram derrotadas pelos quilombolas. Então, durante a guerra, um jovem guerreiro nascido em Palmares, ele começou a ter destaque pela sua firmeza e liderança. O nome dele, Zumbi. Então, a guerra ela prolongou por dezenas de anos e, decididas a vencer a forte resistência palmarina, lá no início da década de 1690, as autoridades contrataram o mercenário Jorge Domingo Velho para comandar a destruição de Palmares. Então, ele aceitou, mas em troca ele exigiu um valor de 1/5 do valor ali dos quilombolas aprisionados, 500 mil réis, em panos e roupas, 100 mil em dinheiro vivo e o perdão por todos os crimes que havia cometido. Então, houve inúmeros ataques fracassados, mas a superioridade militar, a abertura de novos caminhos até Palmares e o maior conhecimento sobre a Serra da Barriga, então desequilibrou a luta a favor dos mercenários. Jorge Velho e seus 6,5 mil homens derrubaram com balas de canhão a enorme muralha de madeira que os palmarinos haviam erguido em volta da sua capital e o combate se transformou num massacre. Em 6 de fevereiro de 1694, a capital de Palmares ela foi incendiada, depois os demais mocambos também foram destruídos. Zumbi foi ferido em combate, conseguiu escapar, resistiu por vários meses,
mas depois, traído por um homem de sua confiança, foi morto no dia 20 de novembro de 1695. Em 1978, a comunidade negra brasileira transformou o dia 20 de novembro em Dia Nacional da Consciência Negra, ou seja, um dia para refletir com profundidade sobre o racismo no Brasil e buscar novas formas de superá-lo a fim de que possamos viver numa sociedade mais justa e igualitária. Falando sobre remanescentes quilombolas, no Brasil hoje existem povoações habitadas por descendentes dos antigos quilombolas. Espalhadas por todo o território nacional, essas comunidades são chamadas de remanescente. São mais de 80 mil pessoas vivendo de um modo parecido com os dos seus antepassados. Em alguma dessas comunidades, a língua falada e a conversa é em termos africanos. A Constituição brasileira de 1988, ela reconhece a propriedade definitiva das terras ocupadas por remanescentes quilombolas. Então, até agora foram concedidas poucos títulos de propriedade, pois a grande dificuldade em documentar a posse da área de forma juridicamente aceita. Muitos habitantes das atuais comunidades quilombolas vêm travando uma luta árdua para reunir provas que são descendentes de escravizados e de que as terras em que vivem lhes pertencem. Vamos falar sobre o Prêmio Luiz Gama, para homenagear pessoas e instituições que se destacam na defesa da justiça social. O prêmio ele leva o nome e homenageia o advogado abolicionista Luiz Gonzaga de Pinto Gama, patrono da abolição da escravidão no Brasil, nascido livre na cidade de Salvador em 21 de julho de 1830. Gama ele foi vendido como escravo pelo próprio pai. E aos 17 anos, aprendeu a ler e a escrever, conquistou a liberdade, tornou-se escritor, poeta, jornalista, advogado e ativista abolicionista. Luiz dedicou a sua vida a libertar negros e escravos, chegando a conseguir a libertação de mais de 500 pessoas até a sua morte em 24 de agosto de 1882.